Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tema fascinante, o ruído da carroça vazia. Vamos tentar entender por que, num mundo cheio de informação e estímulos por todo lado, o barulho, o drama, parece muitas vezes chamar mais a nossa atenção do que aquilo que realmente tem valor. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: por que será que comportamentos, digamos, mais espalhafatosos, negativos ou dramáticos conseguem prender tanto a nossa atenção? Enquanto isso, coisas como a integridade, a gentileza, a virtude, muitas vezes parecem passar batido. Vamos investigar isso a fundo. E para a gente mergulhar nesse fenômeno, vamos usar uma analogia antiga, mas que é simplesmente perfeita. A ideia de que a carroça vazia é a que faz mais barulho, sabe? Enquanto aquela que está cheia, produtiva, segue seu caminho de forma silenciosa. Essa imagem vai ser a nossa bússola. Então, o nosso roteiro para hoje é o seguinte: a gente começa entendendo o problema do ruído da carroça vazia. Depois, vamos mergulhar na neurobiologia, para ver como o nosso cérebro reage a isso. Em seguida, vamos falar sobre alguns atalhos mentais perigosos, os tais vieses cognitivos. Aí, a gente vai ver como tudo isso ecoa no nosso comportamento social e, por fim, o mais importante, como a gente pode aprender a ouvir o tal do silêncio produtivo. Ok, começando pelo começo. O cenário é este. A gente vive numa sobrecarga de estímulos. É informação vindo de todo lado o tempo todo. E nesse ambiente, os comportamentos que fazem barulho, seja porque são agressivos, exagerados ou simplesmente porque quebram as regras, acabam, de certa forma, sequestrando nosso foco. Mas por que isso acontece? Para entender de verdade, a gente precisa ir fundo, lá nas raízes neurobiológicas. Essa nossa tendência a focar no que é estridente não é um defeito de caráter, não. É, na verdade, uma herança da nossa evolução, um mecanismo de sobrevivência que está gravado lá no nosso cérebro. E para nos guiar nessa parte, a gente se apoia no trabalho de uma autoridade no assunto, o Dr. Joseph Ledoux, um nome simplesmente fundamental na neurociência afetiva. A pesquisa dele nos ajuda a entender por que a gente reage tão rápido ao que o cérebro percebe como um perigo. O conceito central do trabalho dele é o que se chama de via rápida da ameaça. O que o Dr. Ledoux mostrou é que a nossa amígdala, uma partezinha lá do cérebro, reage a um sinal de perigo em milissegundos. Isso é antes mesmo da gente pensar racionalmente sobre aquilo. Pessoas barulhentas e imprevisíveis ativam justamente esse sistema de alerta primitivo e por isso capturam nossa atenção na hora. E essa ideia se conecta de uma forma brilhante com o trabalho de outro pioneiro, o professor Mark Solms. Ele fez algo incrível ao integrar a psicanálise com a neurociência moderna, criando o que a gente conhece hoje como neuropsicanálise. O que o Solms nos mostra é fascinante. Experiências que têm uma carga emocional muito forte, principalmente as negativas, são gravadas na nossa memória com muito mais força. Um comportamento agressivo, um conflito, tudo isso gera uma inquietação e por isso mesmo se torna uma memória mais marcante. E, consequentemente, vira um modelo de comportamento que a gente acessa com mais facilidade lá na frente. Beleza, então a gente já entendeu a parte do cérebro primitivo e das memórias. Mas tem outra camada aí, que são os atalhos que a nossa mente usa para simplificar o mundo e tomar decisões. São os famosos vieses cognitivos, que podem muitas vezes nos levar a enganos. E quando o assunto é esse, é simplesmente impossível não falar de dois gigantes. Daniel Kahneman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel por isso, e Amos Tversky. O trabalho deles revolucionou a forma como a gente entende o pensamento humano. Eles descreveram um atalho mental chamado heurística da disponibilidade. Parece complicado, mas a ideia é simples. A gente tende a achar que algo é mais importante ou mais comum só porque a gente consegue lembrar de um exemplo daquilo com mais facilidade. E como os comportamentos barulhentos são super vívidos e dramáticos, eles ficam mais disponíveis na nossa memória. O resultado? A gente acaba achando de forma errada que eles são mais relevantes. E olha só, esse quadro aqui resume a nossa analogia de um jeito perfeito. De um lado, a carroça vazia, faz um ruído estridente, é superficial, precisa de autopromoção para chamar a atenção. Do outro lado, a carroça cheia, se move num silêncio produtivo, tem substância, tem valor, a pessoa tem uma segurança interna e o foco dela é em gerar resultados, não em ficar debaixo dos holofotes. Ok, a gente já viu o cérebro, os atalhos mentais, mas e o mundo lá fora? Como o nosso ambiente social reforça tudo isso? Afinal, a gente não vive numa bolha, né? A gente aprende o tempo todo observando as outras pessoas.
É aqui que entra o trabalho de outro nome fundamental, o psicólogo Albert Bandura, com a sua teoria da aprendizagem social. Ele nos mostrou que uma parte gigantesca do nosso comportamento é aprendida sim, vendo os outros agirem e observando o que acontece com eles. O ciclo é quase um passo a passo, né? Primeiro, a gente observa um comportamento que chama atenção. Segundo, a gente vê que aquele comportamento recebe atenção, o que funciona como uma recompensa, um reforço. E terceiro, bom, a tendência natural é que a gente imite aquele comportamento para tentar conseguir a mesma recompensa social. E para colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça, temos a pesquisa do Dr. Roy F. Baumeister, outro pesquisador de peso da psicologia social. Ele foi investigar a fundo o impacto que eventos negativos têm na gente em comparação com os positivos. A conclusão do estudo do Dr. Baumeister é chocante de tão simples e direta. O mal é mais forte que o bem. O que isso quer dizer? Que um evento negativo, uma crítica, uma experiência ruim tem um impacto psicológico muito maior e se espalha muito mais rápido do que um elogio ou um ato de gentileza. O barulho do mal simplesmente ecoa com mais força no nosso sistema de alerta. Então, tá, a gente entendeu o problema, as raízes dele no cérebro, na mente e na sociedade. É um cenário complexo. Mas e aí, tem saída? A boa notícia é que sim, agora a gente vai focar na solução, no caminho da mudança, em como a gente pode começar a valorizar o que é produtivo, mesmo que seja silencioso. O caminho, então, passa por desenvolver o que a gente pode chamar de discernimento. E como se faz isso? Primeiro passo, tomar consciência dos nossos próprios automatismos, entender que o cérebro tem essa programação para notar o barulho. Segundo, analisar os modelos que a gente tem seguido. Por quê? E terceiro, escolher de forma ativa e consciente reforçar e valorizar as qualidades silenciosas, como a integridade, a empatia, a paciência. E é exatamente nesse ponto que um trabalho terapêutico bem estruturado se torna uma ferramenta, poderosíssima. Abordagens que integram a profundidade da neuropsicanálise com as estratégias práticas da terapia cognitivo-comportamental oferecem um espaço seguro e eficaz para essa transformação acontecer, para a gente aprender a desvalorizar o ruído e a ouvir a sabedoria do silêncio. Então, no fim das contas, depois de tudo isso, a grande reflexão que fica é essa. Agora, com esse conhecimento em mãos, que tipo de carroça vale a pena a gente escolher seguir? Aquela que faz um barulho enorme para chamar atenção? Ou aquela que, em silêncio, segue cheia de propósito e de valor real? Só de entender esses mecanismos, a gente já dá um passo gigante. A mudança não é só possível, ela acontece. E para quem sente que essa jornada de autoconhecimento faz sentido e quer fortalecer essa voz interna, o trabalho realizado por profissionais sérios como o Dr. Adilson Reichert e toda a equipe da Neuropsi Online oferece um caminho seguro e eficaz. Para saber mais, é só acessar o site que está na tela, www.neuropsionline.com.